boa noite para você, amigo e amiga, telespectadores da TV Câmara. Hoje iniciamos o nosso primeiro Conexão Saúde, programa de prestação de serviço que trará para vocês, nossos telespectadores, informações sobre tratamento, sobre prevenção, sobre cuidados com a nossa saúde, sobre os assuntos que hoje estão aí em pauta na questão da saúde. Para o nosso primeiro programa, eu tenho o prazer de receber aqui Carlos Eduardo Kerson de Souza, médico oncologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, responsável técnico pelo Serviço de Oncologia Clínica do Hospital Samuel Libânio e também médico da Clínica Oncominas. Doutor Carlos, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TV Câmara. Agradeço a sua presença para esse nosso programa de estreia aqui, o Conexão Saúde. Douglas, eu que agradeço o convite. Eu gostaria de parabenizá-los, a todos da TV Câmara, por essa iniciativa, que vai trazer bastante informação para toda a população e vai auxiliar bastante, né, para que o conhecimento traga uma saúde melhor para todo mundo. Eu agradeço, a gente que fica satisfeito com a presença do senhor aqui, lembrando a população de Pouso Alegre que é esse o nosso objetivo, prestar utilidade pública e, nesse caso, na área da saúde. Doutor Carlos, especificamente na questão da oncologia, o tratamento de câncer, né, que é uma doença que aflige muito a população, que é uma doença complexa. Nós, em Pouso Alegre, tivemos, o ano passado, uma grata surpresa, que foi o credenciamento do Centro de Oncologia do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que o senhor é o responsável lá, que está à frente dessa empreitada. Como é que vem funcionando esse trabalho lá, desde o ano passado, quando foi feito esse credenciamento? Olha, Douglas, para nós, assim, foi um imenso prazer, né, estar à frente dessa batalha contra o câncer, né, dentro do Centro de Oncologia de Pouso Alegre. Eu queria lembrar que esse projeto de credenciamento, ele iniciou mais ou menos há 17 anos atrás. Foi muito difícil, né? Por uma série de situações, a questão das portarias do Ministério da Saúde, que muitas vezes mudavam, a adequação do corpo clínico, a adequação da estrutura física do Hospital Samuel Libânio, a adequação do corpo clínico. E graças a Deus, ano passado, né, com auxílio do poder público, nós conseguimos esse credenciamento. Então, esse credenciamento, ele deu início nós iniciamos os nossos serviços a partir do início de julho do ano passado, né? Logicamente, no início dos nossos trabalhos, foi um período de adaptação, né? E agora a gente está a pleno vapor, né? Trabalhando lá período integral, todos os dias da semana tem atendimento, tem médicos atendendo tanto no período da manhã quanto no período da tarde, né? E hoje já estamos atendendo uma média de mais de 200 pacientes em tratamentos quimioterápicos. Doutor Carlos, antes da gente entrar nessa questão, o senhor me desculpe cortá-lo, são 17 anos de batalha para se credenciar o hospital num centro de oncologia, ou seja, é uma grande conquista mesmo para a população de Pouso Alegre. Sem precedentes, eu diria, porque um serviço de oncologia dentro de um hospital-escola, né, da qualidade do hospital-escolas daqui de Pouso Alegre, o Hospital Samuel Libânio, né, traz um diferencial muito grande. Um hospital, né? Referência também, né? Um hospital que precisava desse serviço, né? Exato, um hospital já tinha outros serviços de alta complexidade, já há vários anos vem prestando um serviço de excelência, né, para a região, já era referência para 55 municípios para atendimento de média e alta complexidade, e com o serviço de oncologia, né, veio agregar um outro serviço de alta complexidade ao rol de procedimentos que o hospital já prestava. E para a gente poder contar um pouquinho para o nosso amigo telespectador da TV Câmara, de julho do ano passado para cá, quais que são esses serviços, então, que estão sendo já disponibilizados lá no Hospital das Clínicas para aqueles que sofrem desse mal que é o câncer? Os serviços que são prestados no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, já há algum tempo, a cirurgia oncológica, todos os procedimentos cirúrgicos dentro da área oncológica são atendidos pelo hospital, e com o advento do serviço de oncologia, a gente implantou um serviço de quimioterapia e também de hormonioterapia, e fora os procedimentos hematológicos, né? Correto. É muito importante a gente colocar aqui, a título de informação, doutor Carlos, quais que são os tipos de câncer, estatisticamente, que estão sendo mais, assim, rotineiramente aparecendo, com mais assiduidade, vamos dizer assim? Então, de acordo com os dados estatísticos do INCA, né, para esse ano de 2013, são esperados mais de 500 mil novos casos de câncer. E dentro da estatística é esperado, né, que o tumor mais comumente apresentado seja o tumor de pele não melanoma. Fora o tumor de pele não melanoma, aí o que é mais incidente seria o câncer de próstata, seguido do câncer de mama, o câncer coloretal e o câncer
de pulmão. E, no caso, o tratamento é o mesmo para todos esses tipos de câncer? Como é que hoje o hospital trata? Existe uma divisão lá desses casos no hospital? Como é que procede essa questão lá no hospital? Na verdade, o que acontece? A gente recebe um pedido de avaliação via secretarias de saúde, não só de Pouso Alegre, como dos outros 48 municípios que nós atendemos, e nós agendamos uma avaliação inicial com um médico oncologista e, a partir dessa primeira avaliação, nós determinamos qual o tratamento será o mais indicado. Ou vai começar com uma cirurgia, seguido de quimioterapia, ou iniciar com quimioterapia, ou hormonioterapia. Então, essa decisão sobre qual o tratamento mais indicado para cada caso é individualizado. É um diagnóstico que é feito logo quando a pessoa aparece com o problema. Exato. A pessoa, para ser encaminhada ao centro de oncologia, ela necessita ter o diagnóstico de câncer. Então, o primeiro atendimento não é feito por nós, é feito pelo colega médico que está lá na cidade de origem do paciente. Ele suspeita do câncer, o paciente é submetido a uma biópsia, né, a retirada de tecido para análise, e a partir do resultado anatomopatológico daquela biópsia, confirmando se tratar de câncer, aí o paciente é encaminhado até a nós para que a gente tome as condutas necessárias. Nós aqui fazendo uma entrevista com um especialista, mas claro que para a população de Pouso Alegre, muitos são leigos no assunto, nós precisamos fazer algumas perguntas que para o senhor vai ser perguntas talvez um pouco óbvias. Mas existe alguma causa específica para o surgimento da doença? Existe algum ponto-chave, alguma raiz ou não? Olha, essa questão da causa do câncer, ela está sendo estudada há anos. Com o advento aí da genômica, né, com o trabalho, né, que está sendo feito para o estudo do DNA, a gente vai cada vez mais conseguir ter informações para a gente chegar nessa resposta. Mas, de qualquer maneira, o câncer ele pode ser causado tanto por causas externas quanto por causas genéticas do próprio indivíduo. Então, vamos dizer assim, uma das causas que todo mundo sabe que é importante no desenvolvimento do câncer é a questão do tabagismo. O hábito de fumar, né, ele aumenta muito o risco de desenvolvimento do câncer, não só o câncer de pulmão, como vários outros tipos, como câncer de boca, esôfago, laringe, ou mesmo câncer de bexiga. Então, isso aumenta bastante. Então, a questão do tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, a própria obesidade está envolvida em alguns tipos de câncer. Então, assim... Alimentação também, alimentação, doutor? Exato. Hoje em dia, a gente está exposto a várias substâncias químicas, né, dos alimentos, né, os pesticidas que são usados nas lavouras, os conservantes. Coisa também, doutor, esses alimentos que nós temos hoje na sociedade, que antigamente não existiam com tanta frequência, que são esses alimentos com várias substâncias, aromatizantes, corantes, enfim, isso também está influenciando no aumento dos casos? Sim, a questão, existem várias substâncias que elas são cancerígenas e que estão presentes em várias substâncias químicas que são usadas no processo de fabricação dos alimentos. Então, isso é lógico, tem cada dia mais está sendo dada uma atenção cada vez maior, mas ainda há certas substâncias que estão presentes nos alimentos, por isso é importante que todo mundo esteja atento, principalmente com relação aos pesticidas. A pessoa compra a fruta in natura, tem que lavar a fruta de maneira adequada e evitar comprar daqueles locais que sabe que existe uma quantidade muito grande de pesticida sendo utilizada, né? Então, existem... Todas essas questões estão influenciando também no aumento dos Tudo casos. Influencia. Agora, o que acontece? Quando a gente vê hoje que existe um certo aumento da incidência do câncer, a gente, olhando para trás, a gente deve se perguntar, né? Será que o câncer é uma doença da modernidade? Na verdade, não. O câncer é uma doença tão antiga quanto a humanidade. O que acontece é que, há muito tempo atrás, a principal causa de morte, a principal causa de problemas de saúde eram as doenças infecto-contagiosas. Você, relembrando a história, a peste, tuberculose, uma série de doenças que acabaram dizimando uma grande parte da população. A partir do momento que a humanidade conseguiu desenvolver técnicas de saúde pública, de saneamento básico... Para sanear esses problemas, né? Houve uma redução drástica no número dessas doenças. Inclusive, o tratamento para essas doenças também hoje é muito eficaz. Então, isso fez com que o câncer ganhasse uma notoriedade maior. Outra coisa importante lembrar é que o câncer é uma doença que está muito relacionada com a longevidade.
a idade, né, quanto mais o indivíduo envelhece, maior o risco dele desenvolver o câncer. Isso se dá pelo próprio desgaste, né, dos processos que, vamos dizer assim, cuidam ali da divisão celular. A monitorização da divisão celular. O organismo tem um complexo sistema para monitorização da divisão celular e com o envelhecimento isso vai se perdendo. Ou seja, então incide bastante também em idosos. Exato. Para você com uma idade mais já avançada. Com certeza. Para você ter uma noção estatística, vamos dizer assim, uma mulher aos 30 anos de idade, ela tem uma chance de 1 para 400 de desenvolver um câncer de mama. Já uma mulher de 70 anos, ela tem uma chance de 1 para 9. Então, você vê que o aumento do risco é muito enorme, grande. Né? Então, você vê que o câncer está muito relacionado ao envelhecimento. E, lógico, com a melhoria das condições de vida, o ser humano tem alcançado cada vez uma expectativa maior, né, de vida, e isso acaba levando com que haja também uma incidência aumentada do câncer. Doutor, uma pergunta puxa a outra. Perguntei para o senhor qual que seriam os aspectos que levariam à origem do câncer. O senhor colocou aqui tabagismo, alcoolismo, má alimentação, enfim. Então, eu ia perguntar o que seria a prevenção. A prevenção seria, então, tomar cuidado com a saúde e evitar todos esses aspectos que o senhor colocou aqui, né? Com certeza. Não existem ainda medicações preventivas para o câncer. Mas existem medidas básicas que todo mundo pode tomar e que reduz bastante o risco de você desenvolver a doença. Que seria uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, não fumar, não beber, né? Então, tudo isso é um fator protetor contra o desenvolvimento da doença. Doutor, uma pergunta que talvez o nosso telespectador, cidadão de Pouso Alegre, esteja esperando desde o começo da entrevista. Como é que estão os estudos em relação ao tratamento, técnicas de tratamento, e como é que está a porcentagem de cura da pessoa que é diagnosticada com câncer e que sai curada de um tratamento, seja ele quimioterapia, radioterapia, cirurgia, enfim. Como é que está essa questão? O que acontece, Douglas? Hoje, nós podemos dizer que o tratamento ele é capaz de curar um grande percentual de pessoas. O que é muito importante que todo mundo saiba? Apesar da evolução muito grande no tratamento, ainda hoje o fator primordial para que a gente possa curar o paciente é que faça um diagnóstico precoce da doença, logo no início. Se a doença é diagnosticada no início, as chances de cura são de mais de 90%. Esse início, doutor, desculpa te cortar, esse início, ele incide quanto tempo? Qual que seria esse, ou não existe? Existe? Não existe, assim, um tempo exato para que a doença se desenvolva. Por quê? Existem tumores que têm uma taxa de crescimento extremamente alta. Existem tumores que têm um crescimento lento. Por exemplo, um câncer de próstata, que é uma doença de crescimento lento, ele demora aí vários anos para se manifestar. Já um câncer de pulmão, que é uma doença de crescimento extremamente rápido, em poucas semanas o paciente já vai ter sintomas. Ou seja, existe essa diferença. Existe essa diferença, é uma diferença bastante acentuada. Mas o que todo mundo tem que ter em mente? A medicina, ela tem que ser basicamente preventiva. Você não vai no médico somente quando está doente. Essa é uma visão que muitos dos brasileiros têm. Mas, na verdade, você deve ir ao médico rotineiramente, pelo menos uma vez por ano, para fazer exames de check-up. Porque, através desses exames que são feitos rotineiramente, você acaba flagrando uma doença em um período inicial. Então, às vezes, ela não está nem causando nenhum sintoma, mas ela já está instalada. Já está evoluindo. Exato. E se você tiver o hábito de procurar o médico anualmente, aumenta em muito a chance de você ser diagnosticado com uma doença no início e, a partir daí, fazer um tratamento de sucesso. Ou seja, com todas essas técnicas que nós temos hoje na cura do problema do câncer, o primeiro passo é o checar, detectar a doença logo no início. Exato. E é lógico que, ultimamente, a gente está passando por uma mudança muito grande dentro dos tratamentos oncológicos na parte de quimioterapia. A gente está saindo de uma fase de quimioterápicos, que a gente diz de quimioterápicos clássicos, que são drogas que vão destruir as células que estão em divisão, mas que não sabem diferenciar uma célula boa de uma ruim, até por isso os efeitos colaterais que o tratamento causa, para uma fase que a gente
diz hoje das drogas-alvo moleculares, que são drogas que conseguem atuar sobre alterações que somente as células doentes têm. Então, é como se fosse um míssil teleguiado, não é aquele tratamento que vai acabar trazendo uma série de efeitos colaterais para o paciente e, às vezes, não tão eficaz. É um tratamento que vai ser cada vez mais eficaz e menos tóxico. Então, os estudos estão em andamento, já existem essas drogas novas no mercado, tem sido trazido um ganho muito grande no tratamento e a cada dia mais vão surgir novas medicações para que a gente consiga combater a doença cada dia melhor. Doutor Carlos, é muito importante então a gente colocar para a população de Pouso Alegre que esses estudos então estão avançando. Pouso Alegre já tem o Centro de Oncologia que está à disposição de uma grande parte das cidades do sul de Minas. O senhor falou em 48 municípios, em 200 pessoas hoje, mais de 200 pessoas que são atendidas. Então a população de Pouso Alegre, nesse caso, pode ficar tranquila que o Hospital das Clínicas está lá à disposição para poder estar atendendo aqueles que, infelizmente, detectaram esse mal hoje, que é o câncer para a sociedade, né? Exato, Douglas. O Hospital das Clínicas Samuel Libânio, ele é um hospital que atende a um número muito grande, né, de pessoas. Com esse serviço de oncologia, ele abre os braços mais ainda para a população, né? E a gente busca cada dia mais aprimorar os conhecimentos oncológicos para prestar o melhor serviço, o melhor trabalho possível para a população. Então, hoje, o que tem disponível aqui em Pouso Alegre é o mesmo tratamento que você vai ter disponível no Brasil inteiro, nas grandes capitais. Nos grandes hospitais. Exatamente. Nas grandes capitais. Grandes centros, né? Exato, nos centros de referência. E a nossa tendência é manter o aprimoramento contínuo, para que cada dia mais a gente possa prestar o melhor serviço para a população. Para a gente colocar para a população de Pouso Alegre que está nos assistindo, doutor Carlos, existem projetos no Hospital das Clínicas de ampliação de atendimento ou de novos tipos de atendimentos, que a gente sabe que hoje são feitas as cirurgias que o senhor colocou e também a quimioterapia. Existem novas práticas que vão ser instaladas no Hospital das Clínicas Samuel Libânio no que se trata especificamente do câncer. Existem projetos em relação a isso? Existem sim, Douglas. Já estamos aí com o projeto da implantação do serviço de radioterapia do hospital, né? Quando o nosso excelentíssimo ministro Padilha esteve aqui em Pouso Alegre, ele abriu uma possibilidade para que seja iniciado uma terceirização do serviço, já que o hospital não dispõe da máquina de radioterapia. Então, isso está para começar em breve. Outro serviço que vai ser iniciado é o serviço de oncologia pediátrica. E esse serviço de oncologia pediátrica ele é de importância central. Por quê? Nós temos uma carência de oncologistas pediátricos no sul de Minas. Nós aqui vamos ter serviços de oncologia pediátrica ou em Belo Horizonte ou no estado de São Paulo, Campinas ou São Paulo, capital. Então, com a implantação desse serviço de oncologia pediátrica, isso vai trazer um grande benefício para a população, porque vai evitar esse deslocamento e ainda mais uma doença que aflige as crianças, né, que traz uma comoção muito grande e é muito complicado, né? Eu agradeço a presença do senhor, é um prazer recebê-lo aqui. A população de Pouso Alegre, com certeza, está muito feliz em ter a possibilidade de ter um atendimento de excelência no Hospital das Clínicas, no que trata especificamente do câncer. E a gente agradece, primeiro, pelo grande trabalho que o senhor tem prestado lá e pelo senhor vir aqui também colocar um pouco do seu trabalho aqui para a população de Pouso Alegre, aqui na TV Câmara. Eu que agradeço, Douglas, e quero deixar bem claro que o Hospital Samuel Libânio está aberto a toda a população e que não existe fila de espera no serviço de oncologia hoje. Se chegar um pedido de avaliação hoje, no máximo em uma semana o paciente vai ser atendido e prontamente atendido. Muito importante isso para a nossa população. A gente encerra assim o primeiro bloco desse Conexão Saúde, o nosso programa de estreia. Ele falou em oncologia pediátrica. No próximo bloco, a gente vai conversar com a doutora Emanuela Vacareza de Souza, que é médica na parte de oncologia também e especialista na oncologia pediátrica. A gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. O gesto de cada cidadão consciente contribui com uma cidade melhor e mais desenvolvida. Não jogue lixo nas vias públicas de nossa cidade.
procure uma lixeira mais próxima ou leve o material para casa. Mantenha em seus carros saquinhos para recolher o lixo. O lixo jogado em vias públicas, além de gerar danos ao meio ambiente, poluindo rios e solos, também acumula nos bueiros, entope as galerias e provoca alagamentos na cidade. Um gesto impensado pode trazer grandes consequências para a população. Seja um cidadão consciente, contribua com uma cidade melhor. Uma iniciativa TV Câmara Pouso Alegre. Legislatura 2013. Presidenta: Dulcineia Costa, PV. Vice-presidente: Hamilton Magalhães, PTB. Primeiro secretário: Ayrton Zorzi, PMDB. Segundo vice-presidente: Mário de Pinho, PT. Segundo secretário: Wilson Tadeu Lopes, PV. Vereadores: Adriano da Farmácia, PTN. Braz Andrade, PPS. Dr. Paulo, PSL. Flávio Alexandre, PR. Gilberto Barreiro, PMDB. Hélio Davan, PT. Lilian Siqueira, PSDB. Maurício Tucci, PV. Ney Borracheiro, PPS. Rafael Rum, PT. Voltamos para o segundo bloco do nosso primeiro Conexão Saúde. Hoje nós estamos tratando de oncologia, tratamento de câncer, uma doença que aflige muito a nossa população. Recebemos no primeiro bloco o Dr. Carlos Eduardo Kerson de Souza, que é o responsável técnico pelo Centro de Oncologia do Hospital das Clínicas Samuel Libani. Agora, nesse segundo bloco, recebo aqui doutora Emanuela Vacareza de Souza, médica oncologista pediátrica, formada pelo Instituto de Oncologia Pediátrica da Unifesp, GRAAC. É um prazer recebê-la aqui, agradeço a sua presença, com certeza a população de Pouso Alegre vai receber aqui importantes informações de você a respeito do tratamento oncológico nas crianças. Obrigado, Douglas. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando um pouco sobre a oncologia pediátrica, até porque aqui na região, no sul de Minas, nós não temos nenhum oncologista pediátrico para tratar das crianças. Correto. Doutora Emanuela, o câncer já é uma doença que aflige muito a população, que fragiliza muitas famílias, mas na questão das crianças ainda é mais complexo ainda, né? Uma coisa complexa demais, até eu diria. Como é que está essa questão, o tratamento, porcentagem, enfim. Conta um pouco para a gente em relação a isso. Certo. A parte pediátrica é um pouco diferente da parte de adulto em relação à estatística, número de casos. Então, câncer pediátrico hoje, a gente fala pediátrico quando acomete as crianças e os adolescentes, então entre as idades de 1 a 19 anos. Ele acomete 2 a 3% dos casos do câncer em geral, contando com adultos. E aí, desses 2 a 3%, nós temos algumas doenças que são mais comuns, que são as leucemias, que acometem 30% dos casos, sendo que a leucemia linfocítica é a mais comum delas.
Os tumores de sistema nervoso central, que correspondem a 20% dos casos, os tumores pediátricos. E, em terceiro lugar, a gente tem os linfomas, que correspondem a 10 a 15% dos casos. Agora... Mas, dentre esses, nós temos outros tumores de retina, tumores ósseos, tumores de partes moles, entre outros. Doutora Emanuela, a mesma pergunta que eu fiz no primeiro bloco para o doutor Carlos é a respeito da origem do câncer nas crianças especificamente, porque talvez a população de Pouso Alegre pode pensar assim, nossa, mas tão jovem, uma criança manifestar um câncer, sim, né? Sim. É uma coisa diferente, né? Não comum. Não comum. Mas da onde que surge isso? Existe já estudos em relação a isso? Então, diferente do adulto, que alguma coisa desencadeia a doença, como o Dr. Carlos falou, do fumo, da bebida alcoólica, dos pesticidas. Na criança, o que acomete os tumores é a alteração genética. Então, hereditariedade, em alguns casos, como retinoblastoma, síndromes genéticas. Esse caso que você falou? Como é que é o nome? Retinoblastoma. É uma doença da retina, é um câncer específico em retina. Geralmente a mãe percebe quando ela vê uma mancha esbranquiçada no olho da criança. E elas veem muito quando tiram a foto e vai olhar na foto o olhinho da criança e está um branco naquele olho. Então elas percebem ali, levam ao pediatra e dali é começado a fazer um diagnóstico com o oftalmologista e o oncologista para começar um tratamento. Ou seja, a questão das crianças, então, é basicamente a questão genética, então, porque não existe um histórico, não existe, né? Como existe no adulto. Como existe no adulto, da obesidade, da alimentação. Então, o pediatra muito ajuda nos futuros adultos, orientando essas crianças a terem uma melhor alimentação, o cuidado com os pesticidas, o cuidado com o corpo na parte da obesidade, para que no futuro não desencadeie a doença. Agora, uma coisa que nos preocupou, que o Dr. Carlos falou, é que existe, por exemplo, no sul de Minas, não existe tratamento específico para o câncer pediátrico? Não, ainda existe? não. Ainda não? Ainda não. Eu estou vindo pela equipe do Dr. Carlos Eduardo para a gente tentar, junto ao ministro, a oncologia, o credenciamento aqui em Pouso Alegre da oncologia pediátrica para fazer o tratamento específico das crianças, que hoje é feito ou em Belo Horizonte, ou em São Paulo ou Campinas, que são as regiões mais próximas. E daí aqui em Pouso Alegre, o tratamento da oncologia pediátrica, para a gente esclarecer para a população de Pouso Alegre, esse tratamento também seria feito com a região, com essas 48 cidades que já são atendidas no tratamento oncológico convencional de adultos? Sim, também. Correto. Doutora Emanuela, qual é a diferença do tratamento nas crianças? Existem diferenças, questões específicas? O que você pode estar contando um pouco para a nossa população em relação a isso? Na criança, o tratamento é baseado através da quimioterapia, que muda do adulto, são as doses de droga ou algumas doses específicas de alguma droga, são a radioterapia e a cirurgia. Mas hoje tem se estudado muito o transplante de medula óssea, que já é um tratamento para algumas doenças, como leucemia, alguns tipos de linfoma, tem o transplante de medula óssea participando da parte do tratamento, mas ainda é muito estudado isso. E estão se estudando as drogas-alvo, apesar de saber que na criança a alteração da doença vem pela alteração genética. Então a gente tem várias vias que podem alterar e dar a doença. Mas mesmo assim a gente tem tentado terapias-alvo para diminuir assim os efeitos colaterais das drogas que a gente dá, que tenta atingir todo o corpo, como o Dr. Carlos falou, um míssil, eu tento uma droga-alvo como se fosse um míssil querendo atingir um ponto específico e não dar uma droga que vai atingir todo o corpo. Agora, vocês também têm na questão do tratamento pediátrico uma preocupação maior na questão psicológica e na questão de que é uma criança que está sendo tratada. Sim. Como é que os médicos que trabalham no câncer, nas crianças, lidam com essa questão de estar lidando com uma criança? Sim. Hoje o tratamento da oncologia em geral, não só pediátrico, mas da oncologia de adulto também, o tratamento se baseia em um tratamento multidisciplinar.
A gente tem toda uma equipe que vai apoiar a família, não só a criança, porque a família fica muito comovida, os pais das crianças. Então, a equipe consiste em psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, a depender da doença que acometa, além dos médicos, oncologistas que estão ali presentes. Porque os pais, na verdade, você que está nos assistindo, espera do seu filho que ele desenvolva, cresça, estude, brinque, né? Que ele tenha uma vida saudável, Exatamente, normal, como a maioria das crianças, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque é uma coisa que com certeza fragiliza muito mais a família. Sim, no geral, essa né? pergunta é muito pertinente. Ela até, vou falar um pouquinho, que os pais têm que ter um pouco de atenção aos sinais e sintomas, para sim procurar o pediatra e o diagnóstico ser feito precocemente. Apesar de que ele tem que ficar atento que os sinais e sintomas não são específicos de câncer pediátrico. Podem ser de doenças comuns da infância, mas sempre ficar atento se seu filho queixar que a barriguinha está aumentando, que apareceu um carocinho em alguma parte do corpo, se a criança está muito pálida, anda vomitando muito, tendo muitas dores de cabeça, que você sabe que não é comum. Então, sempre dá atenção à queixa da criança. Não achar que a criança, está falando isso porque está querendo aquele doce, que às vezes os pais falam, que ele faz chantagem, que a criança faz uma chantagem emocional. Mas não, dá atenção ao sinal e sintoma que a criança apresenta e levar ao pediatra para que ele possa fazer o diagnóstico precoce. Ou seja, tem alguma coisa diferente na criança, levá-la ao médico, né? Sim. Diagnosticar o que pode estar acontecendo. O que pode estar acontecendo, que se for diagnosticado como câncer, a gente começar o tratamento logo no início da doença para sim a cura ser melhor. A cura na criança hoje, 90% dos casos curam. E então a cura é muito boa, é melhor do que no adulto. As crianças toleram muito bem o tratamento feito. E qual que é o que é que incide nessa diferença da cura? Existe algum estudo que fale sobre isso? Por que a cura na criança é maior do que no adulto, por exemplo? A cura na criança é maior pelo ciclo celular da criança ser diferente, pelo atingimento do gene que acomete, porque as células que vão desenvolver a doença na criança são células germinativas, é diferente do adulto. A proliferação é rápida, mas ela recebe bem a quimioterapia e essa quimioterapia consegue tratar bem e matar toda a célula tumoral. Correto. Para a população de Pouso Alegre que está nos assistindo, é uma pergunta importante. Você, especialista na oncologia pediátrica, falou que está vindo para Pouso Alegre para integrar também a equipe do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Falou desse projeto de estar instalando também esse tratamento aqui em Pouso Alegre. Existe já prazo para isso? É cedo ainda para falar? Como é que está essa questão? Gente, eu acabei de chegar na cidade. Então, cheguei agora há pouco tempo, então a gente tem que pegar os papéis e enviar para tentar esse credenciamento. Mas é uma coisa não a tão longo prazo, a gente já deve estar tentando até o meio do ano, a gente já deve estar tentando esse credenciamento para o hospital. Corretamente. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso primeiro Conexão Saúde, que tratou de um assunto muito importante para a população de Pouso Alegre, que são os malefícios do câncer, o tratamento e o mais importante, a cura, doutor. Eu agradeço a sua presença e estamos muito felizes com a sua presença aqui no nosso primeiro Conexão Saúde. Obrigado, eu espero que tenha esclarecido um pouco sobre a doença e qualquer coisa estou aí aberta para qualquer dúvida. É só procurar a gente no serviço de oncologia do Hospital Samuel Libânio. Eu agradeço a sua presença. Obrigada. Eu agradeço também a sua audiência nesse nosso primeiro Conexão Saúde. E na próxima segunda-feira nós temos mais um encontro marcado aqui para falarmos de saúde, de bem-estar e de qualidade de vida. Muito obrigado, até a próxima.